Coisa boa, né? Nós temos esse tempo para pensar um pouco na palavra de Deus. E quando a Sheila me passou o tema, logo eu pensei num texto e mandei para ela o texto que eu tinha pensado. Aí, no decorrer dos dias, né? Eu fiquei pensando e orando a Deus mais, falando: Senhor, confirma a tua palavra. E aí Deus então mudou totalmente, né, Sheila, o texto que tinha passado. E aí quando eu falei para ela, falou: nossa, pastora, que legal, tem tudo a ver com a dinâmica, com o que eu estava pensando. Então aí se confirmou. E é um texto muito lindo que a gente vê em Efésios, que fala sobre a unidade. Eu me alegro muito de ver vocês se levantando, porque foi algo que desde o começo meu coração ardia para que isso acontecesse. Nós fizemos várias tentativas, mas não conseguimos fazer a coisa acontecer. Mas eu louvo a Deus que é o tempo que a semente foi lançada. E quando você semeia, você não sabe qual é a semente que vai germinar e qual é a semente que vai produzir e que vai realmente encher e abastecer o celeiro de Deus. Mas a semente tem vida. Eu não sei se vocês viram aquele menininho falando que ele tem a cruz dentro dele, no Face. É a coisa mais linda, ele falando no sotaque nordestino. Ele falou: mãe, eu tenho a cruz dentro de mim, porque eu penso em Deus na escola, eu penso em Deus brincando, eu sinto a presença dele, me dá alegria, às vezes até eu me emociono e eu choro. E aí a mãe dele falou: mas como que essa cruz entrou? Ele falou: através da semente, a semente que entrou dentro da senhora e que eu nasci. Então, ele falando assim de uma forma tão linda, e eu falei assim: é verdade, nós temos essa semente, nós temos a cruz dentro de nós. E por mais que a gente tenta ir longe dessa cruz, a cruz nos atrai à presença de Deus. Então, pensando nisso, eu coloquei assim a importância da unidade da fé. A importância, né, através dessa dinâmica a gente vê que nós sozinhos da escola normal, então ela lia com muita dificuldade, mas ela conhecia a Bíblia de colocar a gente no sapato. Ela compartilhava da Bíblia, ela era evangelista lá em Euclides da Cunha, e você tinha prazer de estar junto com ela, porque ela falava, ela transbordava da palavra, porque ela lia a palavra, ela comia a palavra. E às vezes nós não sabemos explicar a razão da nossa fé, porque nós não conhecemos o que a palavra diz. Então, quando fala pleno conhecimento, olha só, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida e estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos ou crianças inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente a maquinações do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então é algo dinâmico, é um organismo vivo. Eu ministro ao outro, eu cresço, eu recebo, eu também transbordo. E não fica só para mim, mas fica para todos aqueles que estão ao meu redor. E é um texto quase em complemento do que a Sheila leu lá em Coríntios. Então nós vamos vendo que a palavra, ela vai falando conosco e vai testificando o que é verdadeiro. Mas para eu conseguir desenvolver
um relacionamento, uma unidade no nosso grupo de mulheres. Louvado seja Deus por vocês, mas nós temos muito mais. Nós temos muito mais mulheres para alcançar. E aí, eu fiquei pensando que uma das coisas importantíssimas, ou um princípio, para que nós possamos desenvolver a unidade da fé, é termos uma comunicação. Uma flor, nós não imaginamos como que ela trabalhou, ou como ela teve que suportar tantas coisas para chegar a essa beleza que é um botão. Então, quando eu olho um botão, eu não estou vendo apenas o botão, mas eu estou imaginando qual foi o processo que ele chegou até florir, né? O sol, a chuva, o calor, o frio, né? O adubo, a forma de carinho que foi atendido, a poda que foi necessária. Então há toda uma realidade para chegar a ser uma flor. E a Sheila vai ficar aqui do meu ladinho, tá, Sheila? Então nós vamos ler na Bíblia. Primeiro, a unidade sempre foi um desejo de Deus. A unidade foi algo que Jesus ele trabalhou grandemente. E quando nós vemos que ele trabalhou com os 12 discípulos, o quanto ele trabalhou com as diferenças. Porque a gente fala em unidade, a gente pensa assim, é entrar numa máquina e sair todo mundo robotizado, todo mundo da mesma forma, todo mundo pensando a mesma coisa, andando do mesmo jeito. Não. Jesus ele motivava, ou ele incentivava as coisas importantes e tratava daquelas dificuldades. Quanto que ele tratou na vida de Pedro, quanto que ele tratou na vida de João, quanto que ele tratou na vida de todos que estavam ali ao seu redor, não é? Cada situação que eles vivenciavam era uma oportunidade para Jesus trazer uma lição de vida, para trazer um ensinamento. E aqui em João 17, nós vamos ver a oração de Jesus. João 17, 20 até o 23. Essa é a oração já quase no final de vida de Jesus, né? Depois que ele falou da importância da videira, depois que ele falou do Consolador, que ia vir o Consolador, que ia nos ensinar, que ia nos consolar, que ia nos mostrar como deveríamos andar, ele fez essa oração, e uma parte da oração em João 17 diz assim: e rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu estou de sobrevivência, como esse botão chegou até ficar dessa forma, né? O processo, a gente tem falado muito da questão do processo, né? Nós carregamos na nossa vida muitas cargas, muitas histórias, muitas experiências, muitas decepções, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas frustrações. Então, quando nós olhamos uma flor, nós não imaginamos como que ela trabalhou, ou como ela teve que suportar tantas coisas para chegar a essa beleza que é um botão. Então, quando eu olho um botão, eu não estou vendo apenas o botão, mas eu estou imaginando qual foi o processo que ele chegou até florir, né? O sol, a chuva, o calor, o frio, né? O adubo, a forma de carinho que foi atendido, a poda que foi necessária. Então há toda uma realidade para chegar a ser uma flor. E a Sheila vai ficar aqui do meu ladinho, tá, Sheila? Então nós vamos ler na Bíblia. Primeiro, a unidade sempre foi um desejo de Deus. A unidade foi algo
que Jesus ele trabalhou grandemente. E quando nós vemos que ele trabalhou com os 12 discípulos, o quanto ele trabalhou com as diferenças. Porque a gente fala em unidade, a gente pensa assim, é entrar numa máquina e sair todo mundo robotizado, todo mundo da mesma forma, todo mundo pensando a mesma coisa, andando do mesmo jeito. Não. Jesus ele motivava ou ele incentivava as coisas importantes e tratava daquelas dificuldades. Quanto que ele tratou na vida de Pedro, quanto que ele tratou na vida de João, quanto que ele tratou na vida de todos que estavam ali ao seu redor, não é? Cada situação que eles vivenciavam era uma oportunidade para Jesus trazer uma lição de vida, para trazer um ensinamento. E aqui em João 17, nós vamos ver a oração de Jesus. João 17, 20 até o 23. Essa é a oração já quase no final de vida de Jesus, né? Depois que ele falou da importância da videira,